Sim, tem muita gente que diz que o feminismo é, acima de tudo, sobre igualdade de gênero, mas eu acho que esse não é o caso. Hoje eu assisti a um vídeo do canal Platinho, que é o canal do Rodrigo Ferrari, mestre em Sociologia pela PUC de São Paulo. Eu já indiquei o canal do Rodrigo aqui na aba de comunidades, mas hoje eu quero apenas fazer alguns comentários sobre o vídeo dele intitulado Feminicídio, Liberdade Sexual e Monogamia. O que ferra as mulheres em termos de violência não é a desigualdade entre elas e os homens. O que ferra as mulheres é a desigualdade de homem com homem, porque isso faz com que os homens mais poderosos possam tratar as mulheres que nem lixo. Então o que as mulheres precisam fazer se elas querem diminuir a violência contra as mulheres? Melhorar as condições dos piores homens, para que os piores homens possam dar condições boas para as mulheres pobres, e daí as mulheres pobres não vão fazer qualquer coisa pelos homens ricos, e daí os homens ricos não vão poder tratar as mulheres ricas que nem lixo, que é o que acontece. É uma cadeia de efeitos inevitáveis que elas querem atribuir a uma cultura X, que poderia ser mutável desde que você desse o cargo suficiente para todas elas no governo. Claro, eu falo com o Rodrigo pelas redes sociais e eu poderia mandar essas minhas considerações que eu vou fazer agora, vou expor para vocês. Poderia diretamente mandar para ele, mas eu achei mais interessante trazer aqui para vocês opinarem também, porque essa discussão é muito valiosa, eu acho. Eu não vou ficar colando trechos do vídeo dele e rebatendo ponto a ponto, eu apenas vou trazer considerações gerais aqui. E se vocês quiserem entender um pouco melhor, enfim, vão lá assistir ao vídeo completo do Rodrigo, que é bem interessante e polêmico. Bom, a primeira coisa que eu quero pontuar é que algumas pessoas já vieram me chamar a atenção por eu ter divulgado o Rodrigo aqui no meu canal, na aba de comunidades, e essas pessoas entendem que o Rodrigo tem um discurso misógino e ele também tem ressentimento com as mulheres. E eu concordo que o Rodrigo passe essa impressão, mas a gente tem que ter em mente que isso é apenas uma questão sobre a forma como o Rodrigo coloca as coisas, que a despeito da indignação dele ao falar de mulheres e de feminismo, que de fato parece ressentida, ainda assim tem um conteúdo ali que tem fundamento não apenas sociológico, que é a área dele, como também tem um fundamento biológico em termos de seleção sexual. Então eu não vou ficar entrando aqui em nuances sobre a personalidade do Rodrigo, porque, como eu acabei de mostrar, eu estou mais interessado no conteúdo que ele está ofertando, se ele faz sentido, se é verdadeiro e, acima de tudo, se merece as nossas críticas, né? Ainda assim, eu tenho de reconhecer que no vídeo dele sobre feminicídio, de fato, ele parece justificar que a desigualdade entre homens seja de responsabilidade das mulheres. Aliás, uma desigualdade que eu mesmo noto no meu dia a dia diante do fato de que eu tive a oportunidade de ter uma educação que eu acredito que é decente, enquanto todos os outros homens à minha volta, especialmente aqueles que vivem na minha casa, mal têm o ensino fundamental completo. Mas antes, para tentar entender a crítica do Rodrigo quando ele diferencia esses homens piores dos homens melhores, se eu entendi bem, ele se refere a atributos que uma mulher, geralmente mais bem educada e mais exigente, gostaria que o homem tivesse para que ela se sentisse confortável ao lado dele. Atributos como inteligência, habilidade para solucionar problemas, alguma beleza, enfim. Em certo sentido, ser um homem pior, né, ou um homem melhor, seria algo definido subjetivamente de acordo com as preferências das mulheres em específico, mas também algo sociologicamente constatável de acordo com a demografia da região onde vivem esses homens. Se a região está repleta de mulheres com ensino superior e repleta de homens sem o fundamental completo, bem, parece que faz sentido imaginar que vai ter alguma assimetria de preferências entre os homens e as mulheres, de modo que os poucos homens que preencherem requisitos que, ao ver de um tipo dominante de mulheres, são os melhores atributos, então esses poucos homens vão ter vantagens sexuais sobre a maioria dos outros homens, e inclusive vão ter incentivo para pularem a cerca, cultivando relações extraconjugais, tudo devido ao fácil acesso que esses homens melhores acabam tendo aí a mais mulheres que estão interessadas de fato neles. Até aí tudo bem, eu vejo razão no que o Rodrigo está dizendo. O problema de tudo isso é que o Rodrigo passa a impressão de que essa desigualdade masculina é algo da responsabilidade das mulheres feministas que não estão sabendo reivindicar as coisas certas, né, para uma verdadeira igualdade de gênero. Só que, ao meu ver, isso é um pouco falso, né? Isso porque, embora seria muito mais interessante que as feministas abraçassem as pautas sociológicas que o Rodrigo coloca à mesa, não faz qualquer sentido reclamar que as feministas devam fazer isso.
pedindo então por uma mudança estrutural a favor de uma maior igualdade entre os próprios homens, por mais que isso fosse favorecer as mulheres ao final do dia. Isso porque o feminismo é, acima de tudo, um movimento sobre mulheres, sobre respeito às mulheres, sobre empoderamento dessas mulheres e, no final do dia, aumento de liberdade sexual dessas mulheres. Sim, tem muita gente que diz que o feminismo é, acima de tudo, sobre igualdade de gênero, mas eu acho que esse não é o caso. Isso porque igualdade de gênero focada em bem-estar feminino não me parece exatamente igualdade de gênero, né? Pois pressupõe que existe um nível de bem-estar no outro sexo, que é o sexo masculino, né? Que é um nível que não foi atingido pelo sexo feminino. Mas, como o próprio Rodrigo coloca, dependendo das variáveis demográficas analisadas aí, o bem-estar entre os sexos ora favorece o feminino, ora favorece o masculino. Então, se por um lado as mulheres são maioria no ensino superior, por outro lado os homens recebem os maiores salários. E não porque individualmente eles recebem mais do que as mulheres, mas porque os serviços que geralmente esses homens fazem são serviços de risco maior, como, por exemplo, manobrar navios ou então entrar quilômetros abaixo da terra para mineração ou mesmo se envolver com política. Então, quando o Rodrigo nos faz entender que o feminismo erra ao não priorizar a igualdade de gênero, me parece que o Rodrigo está exigindo mais do que o feminismo pode dar, que é um certo nível de bem-estar para as mulheres, né? As favorecendo enquanto sexo ou gênero. Logo, se o feminismo é sobre mulheres, a preocupação com os problemas próprios dos homens fica pouco relevante aí, quase sem sentido na real. Então, nesse sentido, se eu fosse o Rodrigo, o que eu faria seria deixar claro que essas guerras sexuais são sim preocupantes, né? E que qualquer movimento que preze por igualdade de gênero, ainda que não seja a pauta prioritária, ele deve ter em conta como lidar com os problemas intersexuais e intrassexuais. Porém, uma coisa aqui precisa ficar clara, que não é do ofício de apenas um gênero trabalhar para solucionar essa assimetria de gêneros. Em outras palavras, não é ofício das feministas fazerem esse trabalho sem que elas exijam alguma contrapartida dos homens, né? Uma colaboração. Então, se o Rodrigo está certo, parece que a origem desse problema de desigualdade sexual é muito mais de uma verdadeira formação educacional ampla e de base na sociedade, né? Permitindo aos gêneros um maior acesso igualitário a certas aptidões que tornam especialmente os homens qualificados para o gosto feminino. Se for isso mesmo, então apontar o dedo para as feministas não é exatamente o melhor que o Rodrigo pode fazer. O que ele pode fazer é pontuar a necessidade de políticas públicas eficientes que possam tirar essa massa de homens da marginalidade, né? Dando a eles não apenas formação braçal em atributos básicos para sobreviverem. Atributos talvez meramente técnicos e pouco intelectuais, que são, sim, coisas extremamente necessárias aí para a sociedade e a gente precisa ter isso em mente. Ainda assim, é preciso dar a esses homens a oportunidade de uma formação que amplie as suas qualidades no mercado do sexo, especialmente se a gente assume que, em certa medida, a falta de atributos sexualmente interessantes pode ter a ver com os preconceitos machistas, sexistas, enfim, que esses homens pobres, feios e de baixa escolaridade cultivam nas suas vidas. O que gera também uma espécie de ressentimento, né, por eles não conseguirem dar conta dos seus apetites sexuais, já que eles são tão desinteressantes para as mulheres que estão à volta deles. Aliás, eu cheguei a mandar esse vídeo do Rodrigo para um amigo que é psicólogo evolutivo, o Felipe Novaes, a fim então de aproveitar o fato de que o Felipe estuda especificamente aí as relações sexuais no campo da psicologia, enquanto o Rodrigo estuda na sociologia. E o Felipe pontuou que o Rodrigo acerta ao falar que quando tem um excesso de homens disputando recursos, e recursos a gente entende aqui como riqueza ou mesmo mulheres, por mais objetificador, né, que isso possa parecer, o que acaba acontecendo é que a violência tende a aumentar. A questão, então, é saber como especificamente esse aumento de violência acaba incidindo sobre o feminicídio. O Felipe também disse que, sim, a liberdade sexual das mulheres é muito melhor para os próprios homens, né? Que pode ser um tabu também. Isso porque uma mulher com liberdade sexual consegue transar com mais homens se ela quiser,
E ao usar essa liberdade sexual sem restrições, isso acaba beneficiando os homens que, por padrão evolutivo, eles querem apenas fazer sexo sem compromisso, o máximo que eles puderem, de modo que, quando eles conseguem isso, eles ficam em paz, menos ressentidos e, portanto, menos violentos. Então, talvez nesse sentido seja o caso de que a liberdade sexual feminina possa ajudar na diminuição do feminicídio. Mas isso aí é apenas uma hipótese. Agora, em grupos de etologia, sociobiologia, enfim, o pessoal costuma falar sobre reprodução sexuada nesse sentido de teoria dos jogos e de competição para conseguir estabelecer vínculos entre os melhores pares disponíveis. Eu acho que já vi até o canal Minuto da Terra falando sobre esse assunto e mostrando que, de fato, tem uma guerra intersexual e intrasexual na própria humanidade, de modo que isso não é coisa exclusiva dos outros animais e que essa guerra sexual humana se assemelha ao que a gente vê no reino animal como um todo. Ou seja, embora a forma com que o Rodrigo coloca as coisas soe para muita gente uma forma misógina, né, a gente não pode descartar que, à luz de certos campos científicos, o Platinho deva ter muitas razões sensatas no que ele está expondo, por mais que a forma com que ele expõe faça parecer, né, que ele está ressentido porque não conseguiu uma namorada que desse uma nota 8 para ele no Tinder ou o que for. No fim das contas, a gente tem uma espécie de situação curiosa, caricata e paradoxal aqui, né? Se o Rodrigo realmente está ressentido com as mulheres e as críticas que as feministas fazem a ele ganham sentido por causa disso, ao mesmo tempo, qualquer ressentimento que o Rodrigo venha a ter acaba comprovando, ainda que por evidência anedótica, né, que o Rodrigo tem razão no que ele está dizendo sobre como os homens acabam sendo preteridos quando eles não preenchem certos atributos esperados de uma classe dominante de mulheres numa determinada cultura. Ou seja, nesse sentido, o Rodrigo é produto do próprio problema que ele aponta. Sim, eu sei que isso tudo soa meio mecânico demais, uma visão biologicista sobre o sexo, quebrando todo o romantismo disneylândico possível que a gente gostaria de ver no mundo. E há mesmo quem diga que cultivar essa visão sobre o sexo é machista. O problema é que provavelmente não há forma melhor de ver a sociologia do sexo nas comunidades humanas do que pensando a economia do sexo, a psicologia do sexo, mesmo a biologia do sexo, né? São coisas interligadas, que elas expressam comportamentos em certo grau previsíveis nas comunidades humanas, e eu só não consigo negar muito do que foi dito pelo Rodrigo, embora eu discorde da forma como ele coloca as coisas, porque ele realmente soa um pouco preconceituoso, porque eu me identifico em muito do que ele fala, e eu diria que eu sou um homem de nota 6, né? Isso porque eu cansei de ir em festas e ser preterido porque tinham alguns homens mais bem vestidos, né, bonitos, enfim, embora as festas tivessem ainda mais mulheres. Na falta de evidências estatísticas, infelizmente, né, as evidências anedóticas acabam dando conta de convencer as pessoas, e eu acredito que conforme o Platinho, né, cresceu o canal dele, né, ele vai se tornar uma voz potente no meio masculinista, que não deixa de ser também um movimento. E o mais louco é que eles têm pautas que fazem muito sentido. Eu sugiro para quem duvida disso que assista o documentário The Red Pill, né, para entender não apenas porque homens como Jordan Peterson, por exemplo, estão fazendo sucesso entre jovens que estão se identificando com um pai que nunca tiveram. Muitos homens como eu são criados, né, apenas por suas mães, pois o pai é ausente. Como eu também para entender aí com esse documentário porque tantas mulheres, inclusive, estão deixando de se dizer feministas, né? Esse documentário vocês podem baixar por torrent. Enfim, não sei se eu tenho mais considerações. Esse assunto dá muito pano para manga e é muito delicado, justamente porque ele mexe com crenças profundas de muitas pessoas, como é o feminismo, que não é apenas um movimento, chega a ser uma identidade para muitas mulheres, de modo que essas mulheres confundem a contestação do movimento como se fosse um ataque às suas identidades. E eu acredito que todo esse problema de assimetria na formação educacional entre homens e mulheres não apenas maximize o machismo, como também garanta a legitimidade do feminismo. Mas bom, pessoal, resumindo, acredito que o Rodrigo traz muitas coisas realmente sensatas sobre esse assunto, não à toa ele estudou sobre isso. De fato, a forma como ele coloca as coisas é um pouco complicada para pessoas que
De fato tem algumas crenças bastante profundas sobre o assunto. De toda forma, a gente precisa pensar nesse diálogo aí, nessas justificativas, nessas crenças, de certa forma, científicas estabelecidas por algum conhecimento de base sociológico e, por outro lado, por essa formação de identidade que faz com que muitas pessoas se digam feministas e tentem olhar o mundo a partir daí, né? Então, de fato, a polêmica está dada, a gente precisa pensar de uma forma um pouco objetiva sobre o que está em jogo ali, tentar separar o joio do trigo, ou seja, separar a forma como a gente coloca as coisas, né, do conteúdo do que está sendo explicitado ali naquela narrativa. Eu já conversei com o Rodrigo também e com o Felipe para a gente ver se a gente faz um novo episódio lá no Lacuna Podcast sobre esse assunto, né? Também ontem aqui na PUC eu tive aulas sobre sexologia, né? Uma sexóloga, a Carmita Abdo, né? Psiquiatra também, falando sobre essas questões num sentido menos demográfico, menos sociológico, mas no sentido talvez bioquímico da questão da sexualidade, das relações humanas num sentido bem micro, né? E que eu acho que seria bastante frutífero, né? Também seria muito interessante trazer alguma feminista que estuda isso de forma também teórica, objetiva, para contrastar esses conhecimentos, né? E deixar claro o que a gente pode esperar de forma sensata de um movimento que até preza por igualdade de gênero, que é o caso do feminismo, mas que acima de tudo fala sobre mulheres e especialmente fala para mulheres. Mas bom, como eu sei que o Rodrigo está assistindo isso aqui, então eu já peço para ele descer o sarrafo se eu tiver falado alguma coisa errada. Divulga no teu canal também, na tua comunidade lá, e manda teus Rodrigo Minions aqui para me atacar. Vou adorar, vou me deleitar com isso. Mas assim, eu acho interessante essa interseção aí de pessoas que são de áreas diferentes e que têm alguma coisa a falar sobre esses assuntos, e acredito que vai ser bastante proveitoso para o público, né, tentar entender o que está em jogo aí nessas causas, de movimento social, causa feminista, a questão moral por trás disso, as questões biológicas, evolutivas, as questões econômicas, como isso acaba incidindo sobre a sociedade, que são coisas que às vezes são esquecidas no meio da fúria ativista, e a gente precisa relembrar elas de formas cada vez mais populares, né, até para talvez apaziguar os ânimos, né, diminuir a intensidade dos extremismos, do fanatismo. Enfim, esse vídeo é basicamente uma tentativa de conversação sobre esse assunto, né, não apenas querendo justificar algumas coisas do que o Rodrigo coloca ali, que me parecem coisas plausíveis, mas também exigindo do Rodrigo talvez uma postura um pouquinho mais caridosa com as feministas que ele está criticando, né? Mas enfim, a gente tem que pensar esses movimentos, essa interseção de conhecimentos de uma forma que seja satisfatória para todos, porque se não tiver consenso aí acaba ficando bastante difícil. Então, valeu aí, pessoal, quem tiver interesse em financiar esse canalzinho aqui, o canal de filosofia que menos cresce no Brasil, só para roubar o jargão lá do Mas Afinal. Então é só acessar padrim.com.br/Alisson, o link que eu coloco aqui na tela, e financiar, né, com sua melhor opção de investimento, né? Isso aqui é um financiamento, eu prometo para vocês que eu vou trazer muito conteúdo ainda, especialmente sobre feminicídio. Não, nada a ver, não prometo não. Prometo trazer mais conteúdo filosófico, ainda que talvez não muito sério, com uma qualidade que não seja tão acadêmica, mas isso aqui é um canalzinho no YouTube, vamos combinar. Então vamos ficando por aqui, a gente se fala, acompanhe os próximos vídeos, se inscrevam no canal, não custa pedir, né? E deem os seus likes, né? Ou dislike, fica totalmente à vontade, aqui é a liberdade de expressão. Tá, eu vou indo lá, então, perdão pela vida. Abraço.